Boa noite, boa tarde ou bom dia para o senhor, para a senhora que está nos ouvindo e nos assistindo nesta hora. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família e todas as obras das tuas mãos. Nesta hora eu gostaria de fazer uma reflexão juntamente com todos que nos ouvem neste momento no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. E disseram: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que quereis que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Querido, esse texto ele nos traz lições maravilhosas para nós aplicarmos na nossa vida e continuarmos firme no propósito o qual o Senhor Jesus nos chamou para poder realizar dentro do seu reino. Perceba que esse texto vai falar de um homem que estava à beira do caminho, mendigando, cego. Logo de cara nós vamos perceber que existe alguns problemas na vida deste homem. Não tinha teto, não tinha casa, não tinha um lar, não tinha dinheiro e também era cego, mendigava. Alguns problemas nós vamos logo perceber na vida deste homem. Mas mesmo com esses problemas, esse texto é maravilhoso que ele nos traz uma lição a qual eu gostaria de compartilhar nesta hora com todos que nos ouvem. Quando o foco é Jesus, eu não mudo, eu não paro, eu não desisto e nem deixo de buscar. É o que ele nos ensina dentro desse texto. Porque quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima com o objetivo que já estava dentro dele, que era receber a cura
da visão que ele havia perdido. E como que se não bastasse os problemas que já estavam sobre a vida deste homem, sem teto, família destruída, sem ter o que comer, porque dependia dos outros, e ainda tinha um problema físico, que não enxergava. Quando ele se aproxima daquele que podia resolver a situação dele, um outro problema se levanta, criando-se uma barreira, impedindo-o dele chegar até Jesus. Porque a multidão, juntamente com os discípulos, chega até ele, no versículo 48 do capítulo 10, fala que o advertiu severamente, ou seja, com força, veementemente, agressivamente. Só que ele vai mostrar para a gente aí que ele tinha foco, ele tinha objetivo, ele tinha perseverança. Aquela situação ali que se apresentou diante dele não mudou o que estava dentro dele, não impediu dele continuar clamando, dele continuar focado naquilo que queria e buscando aquilo que ele precisava. Diz o texto que ele vai gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi nessa persistência, nessa perseverança, em não deixar com que saísse de dentro dele, aleluia, o foco que ele tinha em Jesus, que não mudou o que estava dentro dele. Então ele não desistiu e buscou o que queria, clamando mais alto. Então perceba que quando você age dessa forma, você muda o cenário que você está vivendo, você muda a circunstância. Porque os discípulos e a multidão severamente o advertiu para que ele calasse. Agora, quando ele persiste em perseverar, a Bíblia diz que Jesus parou para ele e falou para aqueles que estavam impedindo: chamai-o. E os discípulos foram lá e digam para ele: olha, o mestre te chama, homem. Perceba que as barreiras que se levantam diante de nós, os problemas, as adversidades, e quando nós já estamos com algumas pendências, alguns problemas sobre a nossa vida, como esse cego, começamos a buscar, a clamar, e as barreiras elas tendem a se levantar. E é o momento em que esse homem nos ensina que nós temos que perseverar, que não podemos perder o nosso foco, não podemos deixar de buscar. Porque quando assim nós fazemos, o que acontece? Aqueles que estavam mandando ele parar, que representavam o problema, agora que o advertiu severamente, agora vem brando, vem manso e fala: homem, ânimo, ele te chama, Jesus te chama. Querido, eu estou falando aqui de mudança de cenário do que você está vivendo, mudança de circunstância. Aleluia! É isso que acontece na minha e na tua vida quando nós permanecemos desta maneira, focado, determinado em buscar, em perseverar. Os problemas podem até se levantar, mas quando nós permanecemos desta maneira como esse cego, aleluia, a situação muda. E este homem, ele deixa a sua capa, lança a sua capa, aleluia, e vai ao encontro de Jesus. É muito interessante isso, porque a capa era o que abrigava ele no frio, na noitada. Era um refúgio para ele. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, aquilo que ele confiava, ele deixa para trás e agora passa a ouvir a voz do Mestre, aleluia, para seguir uma nova vida. Talvez exista alguma coisa na tua vida que ainda está impedindo você
de se levantar da vida que você está vivendo e ir de encontro com Jesus, porque tem uma parte que nós temos que realizar, nós temos que fazer, porque quando Jesus mandou chamar, ele se levantou e lançou a capa e foi de encontro a Jesus. Eu não sei o que está te impedindo, eu não sei o que está sendo mais forte do que a vontade que você tem dentro de você de caminhar até o Mestre Jesus para ter uma nova vida diante dele. Porque muitas pessoas que me ouvem nesta hora têm vontade de entregar a vida para Jesus, de o seguir e passar a viver um novo estilo de vida. Porém, ela está presa em alguma coisa. E quando nós estamos presos em algo, enquanto nós não largamos isso, o milagre do novo nascimento, de uma nova história na nossa vida, não começa. Porque a oportunidade que ele teve, ele aproveitou. E ele, então, vai de encontro a Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? No versículo 51 do capítulo 10. Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Isso aqui é muito interessante, quando ele fala volte a enxergar, nos leva ao fundo histórico desse texto. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que o seu pai era um general do exército de Israel. E ele já estava na reserva e tinha um soldo muito bom. Mas nessa época o Império Romano chegou e tomava tudo e confiscou os bens do seu pai, porque ele herda o nome de Bartimeu, que era do seu pai. E está aí uma das razões as quais podemos entender que ele fala que eu volte a enxergar. Isso quer dizer que ele já enxergou um dia. Um dia ele tinha uma condições boa fisicamente, e pelo que o fundo histórico nos conta, que seu pai tinha condições também. Mas ele perdeu. Quem disse que Deus não restaura a tua vida? Quem disse que Jesus não pode restaurar? Porque de repente você é um homem, aleluia, que pregava a palavra de Deus, uma mulher que pregava, que louvava, que gostava de buscar a Deus, mas alguma coisa aconteceu na trajetória da tua vida que fez com que você perdesse essa vontade, fez com que você ficasse à beira do caminho ou fora do caminho, longe de Jesus. Mas hoje você está com uma oportunidade, aleluia, de ouvir a voz do Mestre Jesus e se levantar da vida que você está vivendo, porque Ele pode restaurar esta situação. Então eu deixo essa palavra para você. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa restaurar a tua vida. Que você venha se levantar dessa situação e venha ter uma vida de vitória em Cristo. Amém? Deixa o seu like aí no nosso canal. Eu não te julgo, eu te ajudo. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.